Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos pregar o Evangelho do Senhor Jesus agora. Aqui em frente o tijolão. Boa noite, a paz seja com todos, Deus abençoe. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me vergonho do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A pergunta é: aonde que entra a religião na Bíblia Sagrada? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde que eu vou encontrar a dependência da salvação em uma religião? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Paulo ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já começa por aí. A salvação está dependente do Evangelho de Cristo. A salvação não está dependente de você ser bom, não. Embora seja que o homem que se encontra com Cristo se torna uma nova criatura, tudo se faz novo na vida dele, e ele passa a ter uma nova conduta, passa a ser bom, passa a ser honesto, mas não salva. Não salva ser somente bom, só fazer bem no salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí Paulo ele começa a declarar, primeiro dos judeus, do grego, toda a geração, todas as tribos, toda a descendência, ela tem que estar debaixo do Evangelho para a salvação. Quero deixar um salmo de meditação antes de começar a pregação do Evangelho. Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido a minha alma? Por quê? Por que te perturbas em mim? Esperas em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto eu lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas
todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, Senhor, mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção. Estará comigo a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado, por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal em meus ossos. Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Versículo 11, versículo final. Porque estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, Deus ainda louvarei, Ele é a salvação da minha face, do meu Deus. Maravilhoso Salmo. Salmo, todavia, era uma forma que Davi expressava alegria, angústia, tristeza. Uma forma que Davi expressou muito acerca de Deus, acerca da grandeza de Deus. Davi, ele está dizendo da seguinte forma, um relato de Davi, uma comparação com uma árvore. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim como a corça ela anseia pelas correntes das águas, Davi estava dizendo, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Assim como a corça, ela tem necessidade da corrente das águas para ela sobreviver, o homem, ele precisa também da palavra de Deus para que a sua alma, ela possa sobreviver. Você sabia que a palavra de Deus é a água essa que sacia a alma? Bom, por isso que Davi também ele disse uma certa feita, dizendo que a palavra de Deus, ela não é somente só lâmpada e luz para os nossos caminhos. Davi disse, lâmpada e luz para os nossos caminhos é a tua palavra. Mas Jesus também está dizendo, quem tem sede vem a mim, beba. De graça eu lhe darei da fonte da água da vida. A palavra de Deus, ela é a água da vida. Uma água essa que serve para saciar a alma. E nós estamos vivendo na terra momentos em que essa sede ainda não chegou. Essa sede de ouvir a palavra de Deus na face da terra ainda não tem chegado. Ainda nós não estamos vivendo o momento em que o profeta Amós, ele vai dizer no capítulo 9, em que Deus enviaria sobre a face da terra grande fome, grande sede, a qual os homens procurariam de uma parte para outra e não encontrariam a palavra de Deus. Então Amós, ele disse que teriam fome e sede, não de comer pão, nem de tomar um copo de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esse momento ainda não chegou na terra. Por enquanto o homem, o ser humano, a raça humana, continua sedento no pecado. Por enquanto a raça humana continua se deliciando e se satisfazendo nos pecados dia após dia, onde nós vemos que a maldade ela não tem mais, como que eu posso dizer, limite, onde você pode ver que realmente o amor do homem para com Deus, ele tem se esfriado de uma forma tão grande, a qual muitos estão a blasfemar e a duvidar da promessa, a palavra de Deus, a promessa da vida do Filho do Homem. Nós estamos vivendo um momento de impiedade sobre a face da terra, que quando nós achamos que é o pior momento, ainda não é o pior momento. Nós estamos vivendo um momento sobre a face da terra, que quando você acha que o homem, ele tem se afundado, ele pode se afundar ainda mais em seus pecados, nas suas depravações, nas suas orgias. O homem tem assim se encontrado a cada dia mais distante de Deus, entregue ao sodomismo, assim como nos tempos antepassados aconteceu, nos tempos de Sodoma e Gomorra, uma depravação tão grande, uma imoralidade tão grande. Era uma terrível imoralidade à luz do dia que aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra. E nós não estamos ficando para trás com essa geração, com tudo que estamos vivendo, com tudo que essa geração vem mostrando que não é somente tempos piores do que de Sodoma e de Gomorra, mas também vem mostrando que estamos vivendo dias piores do que os dias de Noé,
Por quê? Porque Jesus ele diz: assim como aconteceu nos tempos anteriores ao dilúvio, assim também será na geração vindoura, a geração da vinda do Filho do Homem. Nós temos que entender o que era a geração de Noé, para nós entendermos o que está acontecendo hoje. Nós entendemos pela palavra de Deus que a geração de Noé, a princípio, Deus estava irado com a geração de Noé. Você já se perguntou por que Deus se irou com a geração de Noé ao ponto de destruir, ao ponto de varrer com água, ao ponto de limpar toda a raça humana, limpar o homem da terra? Você já parou para se perguntar que ira que foi essa, qual Deus teve da geração de Noé? Você já parou para se perguntar que tipo de pecado era que praticava no tempo de Noé, ao ponto de Deus querer destruir a terra? Nos tempos de Noé, a Bíblia diz que os filhos dos homens, eles se perverteram. A Bíblia diz que naquele tempo, a ira de Deus, ela foi tão grande ao ver que estavam matando sangue inocente, estavam derramando muito sangue, estavam cometendo a prática da imoralidades sexuais, ao ponto que você vai ver também uma certa feita de uma certa mulher que engravidou do seu próprio filho e teve uma descendência em cima do seu filho. E aí eu te pergunto, isso não era um pedaço de uma imoralidade? Isso não era uma imoralidade? A geração de Noé, ela veio então praticando a cada dia mais imoralidades, ao ponto que agora Deus olha para a terra e fala: Noé, eu me arrependi de ter criado o homem sobre a face da terra, vou destruir, vou mandar um grande dilúvio. E aí então acontece que Deus ele dá a ordem para Noé construir aquela arca gigantesca, a qual poderia salvar todos se quisessem. Se quisessem, poderiam ter se salvado. Toda a geração de Noé, se quisesse se salvar, se salvaria. Mas aí eu te pergunto, o que estavam fazendo enquanto 120 anos o pregador Noé estava anunciando o dilúvio sobre a face da terra? A pergunta é: tiveram 120 anos para se arrepender e não se arrependeram. Tiveram 120 anos para deixar as orgias, para deixar a bebedice, para deixar a idolatria. Não deixaram. Por que será que a geração de Noé chegou a esse ponto que mesmo Deus falando queria destruir, eles não se arrependeram, eles não se converteram, ou seja, não tiveram temor? A geração de Noé está como essa geração, ou melhor dizendo, essa geração está como a geração de Noé. A promessa está sobre a face da terra há mais de 2000 anos. A promessa da vinda do Filho do Homem, ela não passou, ela não foi cancelada, Deus não voltou atrás. A promessa da vinda do Filho do Homem, ela vai se cumprir e está se cumprindo, pois toda a palavra que saiu da boca de Deus, ela não voltará vazia. Então o que acontece? Uma geração que há mais de 2000 anos tem ouvido falar acerca de um caminho, tem ouvido falar acerca dos valores de Deus, acerca do que é pecado, o que não é, o que é certo, o que é errado, mas não, assim não tem se decidido. Muitos até sabem sim que as suas condutas não estão corretas diante de Deus, mas insiste na permanência do erro, insiste na permanência dos seus pecados terríveis dia após dia, tentando encobrir eles, tentando encobertar a cada dia, pecados que a cada dia mais o homem não está percebendo que ele está tomando conta da sua vida, ao ponto de que ele não tem mais desejo para Deus, ao ponto que o homem ele está tão submerso, tão afogado no pecado, que não tem nem tempo para Deus, não tem nem mais temor de ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração, meu amigo, que ela está apontando que realmente é o fim, mas como está escrito,
Em Apocalipse, capítulo 1, quem tem ouvidos ouça. Bem-aventurados aqueles que lêem, bem-aventurados aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque já o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está próximo sobre a face da terra, moradores da terra, habitantes desse planeta que se chama Terra. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, ó terra. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Porventura, quando Cristo vier nas nuvens no céu, o coração do homem vai ser encontrado na presença dele, segundo a vontade dele, ou no pecado? Porventura, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier nas nuvens no céu, será que vai achar fé ainda nessa terra? Será? Fé não é simplesmente você comprar um pedaço de gesso e falar, eu tenho fé. Fé não é você esfolar o seu joelho em escadarias, de romarias, em procissões, em sacrilégios. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. Logo, aquilo que se vê não é fé. Você não pode ter esperança em algo que se está vendo. Você não pode esperar algo que você com seus olhos contempla. Por isso que a Bíblia diz que fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Abraão, ele sacrificou o seu filho Isaque. Na verdade, ele colocou ele ao ponto do sacrifício, sem ver nada, sem simplesmente ver nenhum sinal. Foi pela fé. Hoje, as pessoas querem ver para crer, e se não vê, não crê e até questiona a Deus. No livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Mateus capítulo 24. Olha só o que diz no versículo de número 12, número 11 até o 14. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Este evangelho do reino será pregado e então virá o fim. Mas antes Jesus falou, surgirão muitos falsos profetas. O que significa isso que Jesus estava dizendo? Um sinal do fim, um sinal de que é chegada a última hora, é quando se multiplica muitos falsos profetas sobre a face da terra. Desde os tempos antigos, os tempos de Jesus, o tempo dos profetas, já tinha falsos profetas. Mas um sinal muito sério é que eles vão se multiplicar quando chegar o dia final. Quando chegar o momento final, esses tais falsos profetas, a Bíblia diz que eles se multiplicarão, eles aumentarão sobre a face da terra. E tem se aumentado. E assim tem acontecido. Os sinais do fim, eles têm se cumprido diante de nossos olhos. Porém, todavia tem aqueles que crê e os que não crê, os que vê e os que não querem ver. Todavia nós vivemos esse momento na terra em que a palavra está se cumprindo e o tempo é de se arrepender, o tempo é de uma nova aliança com Cristo. O tempo não é de viver nas suas orgias, nas suas embriaguez, não. O tempo é de se arrepender, é de se converter ao Senhor. Não estamos falando de uma religião, não estamos falando de obras, não estamos falando de uma conduta por fora, exterior, mas o arrependimento verdadeiro que muda o interior, que muda o caráter, a conduta,
o novo nascimento a qual Jesus ensinou. O novo nascimento, Jesus ele ensinou através de Nicodemos. Nicodemos foi instruído e assim ficou de exemplo para nós. Esse novo nascimento é da palavra, a água e o Espírito. A água é a palavra, o Espírito, o batismo que traz o novo nascimento. Então nós estamos vivendo um momento em que isso está acontecendo. Falsos profetas se multiplicarão, Jesus diz, e eles estão se multiplicando. É por isso que esse trabalho de pregação na rua é importante. É muito importante. Foi assim que Jesus fez que o Evangelho chegasse ao ponto que chegou hoje e a se manter de pé como está de pé nos tempos atuais. O Evangelho não parou de ser pregado nas ruas. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Oh, glória! Então o Evangelho não parou de ser pregado. Depois que Jesus pregou o Evangelho, ele levantou discípulos para pregar o Evangelho. E os discípulos foram mortos, mas surgiram outros depois, apóstolos, pastores, pregadores, evangelistas, a qual Deus mesmo enviou na terra e levantou para que o Evangelho seja pregado. Então os falsos profetas se multiplicarão. Jesus falou, é um sinal evidente, um sinal que te mostra para mim e para você que estamos vivendo dias finais, que estamos vivendo os tempos do fim. Acredite você ou não, amigo, esses dias eles estão diante de nossos olhos, está diante da nossa face. Esses dias chegaram, dias esses que nós imaginávamos que iria demorar e que realmente teríamos tanto tempo assim pela frente. Muitos têm feito projetos para muitos anos para frente, porém a Bíblia vai dizer que o dia vinda do Filho do Homem não está declarado no papel, ninguém sabe o dia nem a hora. Sabemos sinais que mostram se está próximo ou não, sabemos somente isso. E te digo e te afirmo que está próximo. Te afirmo perante a palavra de Deus que esses dias eles estão muito mais próximos do que você vem esperar. A palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela é para a salvação do homem que crê, daquele que crê. Porém existe a verdadeira fé e a falsa fé. Todavia existem aqueles que enganam o seu coração falando que crê. Existem aqueles que realmente crê da forma correta, como diz as Escrituras. E Jesus ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. E para você ser salvo, você não precisa somente crer na pregação do Evangelho, mas você precisa se arrepender, você precisa viver conforme a mensagem do Evangelho assim te ensina, porque toda a Escritura por completo foi divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosa para corrigir, para ensinar, a fim de que nós venhamos a ser aperfeiçoados, a fim que sejamos aperfeiçoados para ser salvos. Mas a pergunta é, como o profeta Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Evangelho de mais de 2000 anos. Um evangelho que tem sido pregado há mais de 2000 anos na terra. Uma mensagem que não é nova, não é novidade, não tem nada de novo. Não tem nada de novidade. Essa mensagem não existe novidade nenhuma. Tem mais de 2000 anos que essa mensagem é repetida, sendo pregada nos 4 cantos da terra, para todos. Mas Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte de Deus? Porque o braço de Deus, a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa vos abençoar ou para que não possa vos salvar. Não está. Por isso que Isaías falou, a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Por que o braço forte do Senhor não tem se manifestado na vida de muitos para poder mudar, trazer uma restauração? Por quê? O livro das Lamentações vai dizer que o que faz divisão entre nós e Deus é a iniquidade, é o pecado. O que nos traz a separação da presença de Deus, nos distanciando,
de Deus é o pecado a qual nós cometemos diariamente sem confessar e deixar. Sem o arrependimento ninguém vê a Deus. Aleluia. Oh glória. Então, olha só, como está escrito em Mateus 24. Conforme está escrita a palavra de Deus, a mensagem está se cumprindo. Justamente está sendo pregado aqui para você agora o Evangelho de graça, como recebi. Que a Bíblia vai dizer: de graça recebestes, de graça foi dado. De graça recebeste, de graça foi dado. Porque a mensagem do Evangelho nós não pagamos para receber ela. Jesus pagou alto preço e nos entregou essa mensagem do Evangelho de graça. Agora hoje as pessoas pagam um pregador, 3.000 para um pregador trazer essa mensagem, a qual Jesus deixou de graça. Muitos hoje têm o prazer de pagar um preço alto para um pregador, na verdade um mercenário, 3.000. Muitos têm o prazer de sustentar luxo de pastores, de bispos, de apóstolos. E por quê? Por que será que isso vem acontecendo? Por quê? Será que porventura o homem cegou o seu entendimento, como Paulo ele diz, ao ponto de que o homem não consegue enxergar a luz do Evangelho, ao ponto que o homem não consegue enxergar aonde que está falhando, ao ponto que o homem não consegue enxergar o quão distante ele está da presença de Deus e o quão ele tem desagradado a Deus nessa terra? Será que o homem está tão cego até esse ponto de não conseguir discernir, como diz a palavra de Deus, entre o que é certo, entre o que é errado, entre a mão direita, entre a mão esquerda, o que é luz, o que é trevas? Será que essa escuridão que Paulo falou, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho? Será que isso não está acontecendo talvez porventura na sua vida, meu amigo? Será que porventura o diabo não tem cegado o seu entendimento para você não ter prazer em ouvir a palavra de Deus, amigo? Será que você porventura tem o seu entendimento cegado ao ponto de você não ter vontade de seguir o caminho reto, o caminho da salvação? Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Existem muitas formas de Satanás cegar o entendimento do homem e fazer ele caminhar na terra como um cego espiritual, não um cego aquele que não enxerga a luz, que não enxerga o caminho, mas aquele que anda em pecado e não consegue compreender que tais obras estão levando para o inferno. Repare que tem muitas pessoas que matam, mas porém está tão cego ao ponto de achar que vai morar com Deus. Repare que percebe muita gente que se embriaga por aí e arruma justificativas falando que não tem nada a ver. Você percebe aonde que a cegueira ela está atuando? Você percebe como que é essa cegueira espiritual agindo na vida do homem, fazendo ele cada dia mais caminhar para a profundeza do inferno? Você percebe que o homem a cada dia mais endureceu o seu coração, como Jesus falou no versículo de número 18, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então esse entendimento do homem, a cegueira espiritual, ela tem tomado uma força tão grande, ao ponto que você vê hoje 2 homens caminhar de mãos dadas, 2 mulheres caminhar de mãos dadas, falar que é família, falar que é um casal, e falar que está tudo certo e que ninguém pode falar nada porque é certo e pronto, acabou. Não é bem assim, meu amigo. Existe o valor de Deus e existe os valores de Satanás. Existe o verdadeiro valor a qual Deus ensinou para que assim seja de eternidade em eternidade. Mas o diabo deixou os valores dele, unindo 2 homens e 2 mulheres, fazendo com que isso seja normal, fazendo com que isso tenha que ser aceito a goela abaixo por toda a sociedade. Então será que essa cegueira ela não está tomando a vida de muitas pessoas, a cegueira espiritual, em que o homem ele vive no pecado e ele não assume, não consegue enxergar que está em pecado? Será que o ser humano não consegue enxergar que o lesbianismo, o homossexualismo é uma abominação, como a palavra de Deus diz, como a Bíblia Sagrada menciona no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, não?
Será que o homem não consegue enxergar mais que existe um caminho a ser seguido e que esse caminho é para o alto, é para frente? Esse caminho, ele é estreito, ele é apertado, ao que conduz ao céu. Será que essa humanidade acredita mesmo que é de qualquer forma, é de qualquer jeito que se vai entrar no reino de Deus? Ou será que porventura o homem, ele tem enxergado que realmente está vivendo em pecado, mas ele não está querendo se levantar, ou pelo menos ter a mudança de conduta, o arrependimento? E a Bíblia diz que foi pregado o Evangelho para a geração de Noé e não se arrependeram. A cidade de Nínive se arrependeu, mas a geração de Noé não se arrependeram. A geração de Noé não se arrependeram. Foram lançados no fogo do tormento. E aí você se pergunta, mas como assim? Eles tiveram 120 anos para poder se arrepender dos seus maus caminhos, mas não se arrependeram. Embora seja que a palavra foi pregada, embora seja que eles tiveram a oportunidade, mas não se arrependeram. Uma coisa é certa: a Bíblia diz que o sol nasce para o justo, nasce para o injusto, para o bom, para o mal. Todos nós temos a oportunidade de ser salvo ou não. Todos nós temos a oportunidade de se arrepender do pecado ou não. Todos nós temos a oportunidade de escolher entre a vida, entre a morte, entre a bênção e também entre a maldição. Livro de Jeremias, capítulo 21. Escolhe entre a bênção e entre a maldição, entre a vida e entre a morte. Todo ser humano, quando ele nasce, ele já tem a escolha, ele já tem então a liberdade de escolher entre a vida que está em Cristo Jesus e a morte a qual está neste mundo, dominado por Satanás. Todo ser humano tem a escolha de decidir ser salvo ou ser condenado. E como ser salvo? Jesus é o caminho. Se você segue Jesus, você está caminhando para o lugar certo. A direção é para cima, é para frente, o caminho é estreito. Mas agora, se você não segue Jesus, meu amigo, uma coisa é certa: para o céu você não está caminhando, mas para a perdição, dia após dia. Ah, mas eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. E quem disse que o céu é tomado por obras de caridade? Quem disse que o coração de Deus é conquistado pelo que o homem faz de bom ou deixa de fazer? O céu é tomado à força. Jesus, ele disse, desde os tempos de João Batista, o céu, ele é tomado à força. Então o céu é tomado à força, por esforço, desde os tempos de João Batista. O céu não é conquistado por ajudar um monte de gente, por fazer obras de caridade. Não estou falando que não tem que fazer, é mais que obrigação fazer o que é bom, o que é certo, a caridade. Mas não é isso que salva. O céu é tomado à força e esforço, desde os tempos de João Batista. E João Batista, ele pregava o arrependimento para que o homem se endireitasse em todos os seus caminhos, em todas as suas condutas, para que ele pudesse então herdar o reino de Deus. João Batista, ele pregava uma mensagem que muitos não aceitavam não. Tanto que João Batista perdeu a sua cabeça. João Batista não pregava uma mensagem muito amorosa não, igual muitos gostam de ouvir. Gostam de ouvir fábulas, gosto de ouvir, me engana que eu gosto. Mas João Batista, ele pregava raça de víboras. No livro de Mateus, capítulo 3, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir em vosso coração frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele veio pregando: arrependei-vos, produzir em vossos corações frutos dignos de arrependimento. Mostra diante de Deus um novo caráter, uma nova conduta, novos caminhos. Mostra diante de Deus fruto de arrependimento. E fruto de arrependimento não é obras de caridade não. Fruto de arrependimento não é falar coisas boas e agradáveis não.
O fruto do arrependimento é a nova conduta, a mudança. O mentiroso fala a verdade quando se arrepende. O beberrão, ele passa a andar sóbrio quando ele se arrepende. A prostituta, ela passa de ser uma prostituta e se torna uma mulher, uma mulher como a Bíblia diz, mulher de um só homem, de um só marido, quando se arrepende, fruto de arrependimento. Converte o mentiroso em homem que fala a verdade. O fruto de arrependimento é quando o injusto, ele passa a praticar a justiça. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento em vosso coração. João Batista estava pregando: pois o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada pela raiz e também vai ser lançada no fogo. E que suposição que era essa que João Batista estava dando? O que ele estava pregando? O homem é essa árvore. Deus está com um machado na árvore, pronto para cortar pela raiz. A partir do momento que uma árvore não se dá mais fruto, ela se torna inútil, ocupando um espaço desnecessário. A partir do momento que o homem deixa os caminhos de Deus e vai se aventurar a seguir do jeito que ele acha que é certo, do jeito que quer, ele para de produzir frutos de arrependimento. Ele vai se esfriando a cada vez mais. Ele vai cada vez mais se tornando mais adúltero e mais imoral. O homem cada vez se distancia mais de Deus, o seu coração vai ficando mais endurecido, não se voltando para nada que se vem de Deus. O homem cada vez se distancia mais de Deus, menos ele quer ouvir falar de Deus e menos tempo ele tem para Deus. Será que essa geração tem tido muito tempo para Deus? Ou pelo menos um pedacinho do seu tempo tem se dedicado para Deus? Ou será que nós estamos vivendo um momento de muitas ocupações, onde nunca temos tempo para Deus, onde sempre arrumamos justificativa, dizendo: depois eu busco, amanhã eu busco? Será que nós estamos realmente buscando o reino de Deus? Pois o reino de Deus é tomado à força, e Jesus vai vir buscar, ele vai vir buscar os seus escolhidos, o seu povo. Povo esse que foi comprado pelo seu sangue precioso. Um povo a qual ele mesmo pagou o alto preço para a salvação. Jesus pagou o preço, meu irmão. Não foi para você ficar de braços cruzados tomando a cervejinha esperando ele voltar, não. Foi para você viver uma vida justa, honesta e sóbria. Segundo diz a Bíblia, existe um caminho a ser seguido. Esse caminho não é de qualquer forma, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, mas é segundo o padrão que Deus assim determinou, para que o homem nunca venha errar o caminho do céu. O caminho foi ensinado, meu irmão. Está escrito em João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então entendemos que se não seguimos Jesus, não estamos seguindo em direção ao céu. Porque Jesus é o caminho, sendo Ele o caminho, eu não seguindo a Ele, então estou caminhando para a perdição. Será que você está seguindo Jesus, meu amigo? Será que você está seguindo outro caminho? Em João capítulo 8, versículo 31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Cristo. Se você seguir a palavra de Cristo, você será um discípulo de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você está caminhando em direção ao céu, ao reino de Deus. Se você é discípulo de Cristo, você está caminhando com Cristo. E a pergunta é: uma pessoa que caminha com Cristo, ela erra o caminho do céu? Ela erra o caminho? Porventura uma pessoa que segue Jesus, ela vai errar o caminho? Não vai. Mas se eu escolher, por exemplo, uma religião, claramente que você vai seguir um caminho que fala de Deus, um caminho que supostamente traz salvação, porque o padre ele pode prometer a salvação, o pastor promete a salvação, mas quem garante é Jesus Cristo. O padre ele faz promessas, fala que você vai para o purgatório, que você vai para o céu, mas quem garante a salvação é Cristo. E a Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia ela vai contra esse tipo de ensinamento. Se
você ler melhor Hebreus 9:27, se você quiser entender, você vai entender, mas se você não quiser entender, não vai entender. É assim que nós estamos vivendo hoje. Hoje as pessoas, elas só entendem aquilo que elas querem, aquilo que é agradável, aceitável ao próprio coração. É por isso que nunca se viu tantas pessoas caminhando para a perdição assim. É por isso que nunca se viu o coração do homem tão endurecido para com Deus assim. Pois o homem, ele tem aceitado somente aquilo que lhe apraz. O ser humano tem aceitado somente aquilo que lhe é agradável. Somente aquilo que é agradável, aquilo que é fácil, aquilo que é bom aos seus olhos, ao seu coração. Mas no livro de Provérbios vai dizer que há caminhos que para os olhos do homem parece ser direito, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Tem caminhos que o ser humano tem trilhado para a própria morte, para a própria condenação, que só vai enxergar quando ele estiver de cara com Satanás. Tem pessoas que estão caminhando, achando que está tudo maravilhoso, está certo, Deus está agradando dele, mas ele só vai ver que está caminhando para a perdição quando ele morrer e der de cara com o diabo, o pula-moita. Tem pessoas que só vai enxergar que está no engano, no erro, que está vivendo no engano, quando der de cara com o pula-moita, quando der de cara com Satanás. Logo essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será. Uma parábola Jesus propôs isso, dizendo para um certo homem. Esse homem, ele se gloriava no que possuía, se gloriava no que fazia, esse certo homem. Então Jesus, contando essa parábola, ele diz que Deus olhou para esse homem e disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem será. Sua alma, você tem preparado ela para Deus, ou você tem preparado ela para o diabo? Não é para o diabo não, mas quem você tem seguido define para onde a sua alma está caminhando. A quem você apresenta o seu corpo para servir, você se torna servo daquele a quem você está servindo, ou do pecado para a morte, ou da justiça para o juízo. Por isso que a vida, meu irmão, não é brincadeira. Por isso que quando se fala de salvação, não é brincadeira. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Diz que salvação não é brincadeira. João 8:32, vencereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Que é essa? Verdade é a palavra de Deus é a verdade absoluta, completa e selada, a qual ninguém pode corromper. A palavra de Deus é o livro selado. Quando Deus falou para Daniel: Daniel, sela as palavras deste livro, porque nos últimos tempos muitos caminharão de uma parte para outra. Nos últimos tempos muitos estão correndo de uma parte para outra. Assim como Deus falou para Daniel, assim como Deus falou há milhares de anos atrás para o profeta Daniel, assim está acontecendo. Muitos estão correndo de uma parte para outra. Muitos estão caminhando de um lado para o outro, buscando uma solução em algo. Muitos têm buscado de uma parte para outra, e vão no espiritismo, e vão no catolicismo, e vai na umbanda, na quimbanda, satanismo e tudo que é seita diabólica e religião maligna. Assim como Deus falou para Daniel, uma pessoa que caminha de uma parte para outra, ela está buscando alguma coisa. A pessoa que vai para um lado e vai para outra, alguma coisa ela está procurando. Nos dias de hoje o homem está procurando sim a satisfação da sua alma, a satisfação da sua alma, que vem trazendo vazio, que vem trazendo a angústia, a insatisfação, ao ponto de trazer até mesmo insônia e enfermidades.
A insatisfação da alma do homem é simplesmente a ausência da presença de Deus, a qual o homem tem tentado preencher com qualquer coisa, com coisas que não traz nada a não ser morte. Então Deus falou para Daniel, sela as palavras desse livro, Daniel, sela as palavras deste livro, porque nos últimos tempos muitos vão correr de uma parte para outra. Está acontecendo, correndo de uma parte para outra. Exemplo, a doença aqui veio lá em 2019, se eu não me engano, essa doença do coronavírus fez com que muitos corressem de uma parte para outra, fez com que muitos buscassem recursos, remédio, vacina, máscaras, tudo que é proteção, distanciamento social, correram de uma parte para outra. Uns foram vacinar fora do país, outros foram morar fora do país, correndo de uma parte para outra, como Deus falou para Daniel, eles vão correr de uma parte para outra. Está acontecendo agora, está acontecendo nesse minuto, nesse momento, pois a mensagem do Evangelho, ela foi designada para se cumprir justamente agora. As profecias finais, elas estão se cumprindo agora. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está muito próximo. Os tempos na terra estão se abreviando. O coração do homem, ele está realmente inclinado para o pecado e endurecido para Deus, para não fazer a vontade de Deus. O coração do ser humano é cada dia mais seduzido pelo pecado e afundado nas bebedices, nas depravações, nas orgias, nas imoralidades sexuais, e endurecendo o coração para com Deus. Como Jesus falou, está se cumprindo em Mateus capítulo 24. Por ter se aumentado o pecado, se multiplicado o pecado, o amor de muitos se esfriará. O pecado, quanto mais ele aumenta na vida do ser humano, quanto mais o pecado se multiplica sobre a face da terra, mais o coração do homem se endurece para com Deus. Mais o coração do homem se endurece para Deus. Quanto mais o pecado se multiplica, quanto mais o pecado aumenta, quanto mais você permanece no pecado, mais o temor para com Deus acaba, mais o coração se esfria para Deus e se inclina para as coisas pecaminosas. Quanto mais o homem endurece seu coração para não obedecer a Deus, mais os seus caminhos são terríveis e menos ele consegue dar ouvidos a Deus. Mas vai chegar dias, como disse o profeta Amós no capítulo 9, em que Deus enviará sobre a face da terra fome e sede, mas não fome e sede de comer pão, nem de tomar um gole de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque por enquanto o que permanece e prevalece é a sede e a fome de pecar. Por enquanto o que tem permanecido e prevalecido é a fome, o desejo, é a sede de se satisfazer no pecado. Bebedices durante a semana, final de semana se acaba, drogas, festas no fim de semana, em busca de preencher um vazio. Ou seja, tentando preencher o lugar de Deus, o vazio, a ausência da presença de Deus. Coisa que o homem, quando não tem Deus, ele quer fazer é preencher vazio. Vazio não se preenche com qualquer coisa. Vazio da alma é a ausência da presença de Deus. Vazio da alma é a falta de Deus habitando dentro de você. Porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos o templo, a morada de Deus, a casa de Deus. Concorda comigo, se essa casa tiver sem o seu morador, ela vai ficar vazia mesmo.
Aí não adianta você encher de entulho. Se a casa tiver seu morador, ela vai ficar vazia. Não adianta tentar preencher com entulho, com qualquer coisa não. É bebida, é droga, é festa, é um monte de coisa para tentar preencher o vazio, dinheiro, trabalho. Só que a alma, meu amigo, a alma, o corpo do ser humano foi feito para ser templo e morada de Deus, ou seja, tem que ser preenchido com o Espírito Santo de Deus, a qual a Bíblia diz que Ele faria de nós a sua morada, a qual a Bíblia fala também lá em livro de Atos, a qual caso somos nós. 1 Coríntios, livro de Hebreus fala, 1 Coríntios fala, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 6 também fala, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Deus vivente. Nós não fomos feitos para outro propósito, a não ser a morada de Deus, a não ser sermos filhos de Deus. Então nós estamos percebendo esse vazio muito grande na alma, esse vazio a qual tem tomado conta de muitos. Essa semana eu vi um jovem cadeirante, estava comendo caco de vidro, não tinha fome para comer nada, para tomar nada. 7 dias vivendo numa escuridão, não tinha ânimo para nada, estava querendo se suicidar, um vazio na alma. Porém, após a oração de um servo de Deus, ele se reanimou, voltou a comer na mesma hora, voltou a ter prazer na vida de novo, no mesmo exato momento. Por quê? Porque enquanto o homem permanece sem Deus, sem encontro com Deus, ele permanece em escuridão, permanece em vazio, ele permanece numa vida destruída. Mas quando o homem ele tem um verdadeiro encontro com Deus, o estado atual da sua vida ele muda. Quando o homem tem um verdadeiro encontro com Deus, o estado atual da sua vida ele muda totalmente. Muda totalmente a sua conduta, totalmente seu caráter, os seus caminhos, os seus pensamentos. A vida do homem muda da água para o vinho, melhor dizendo assim, quando ele tem o verdadeiro encontro com Deus. E Deus ele tem, nesses últimos dias, tentado se revelar para muitos. Nesses últimos dias Deus tem tentado se revelar para muitos. Mas as vossas iniquidades é o que faz separação entre vós e o vosso Deus. O que tem feito o distanciamento, separação do homem para com o seu Criador é o seu pecado, o qual ele comete dia após dia. O pecado, meu irmão, não pode ser escondido. O pecado pode ser tratado como algo simples e comum. O pecado não pode ser tratado da forma que muitos estão tratando. Não tem nada a ver. Eu acho que pode, um pouquinho pode. O pecado não deve ser tratado assim. Não deve. Mas o homem precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender. O pecado não pode ser tratado de uma forma comum. Assim como você trata um animal de estimação, assim muitos têm tratado o seu próprio pecado, têm feito ele um animal de estimação, têm cuidado, têm dado água, têm feito ele crescer, uma estimação. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que encobre os seus pecados, ele jamais prosperará diante de Deus. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aquele que encheu o coração tenta enganar a si mesmo, não tem nada a ver, ou seja, encobrindo o seu pecado, ele não prospera diante de Deus para a salvação. Ele não consegue alcançar a salvação até que ele exponha o pecado diante de Deus e se arrependa. O arrependimento não é de palavras, o arrependimento é uma renúncia. O arrependimento não é somente confessar, mas também deixar. O arrependimento é algo que realmente muda a vida do ser humano, quando verdadeiramente se arrepende. Quando o ser humano verdadeiramente se arrepender, realmente ele vai se encontrar com Deus, realmente vai ter um verdadeiro encontro com Deus, e Deus vai se revelar ao ser humano quando acontece o arrependimento. Por isso que muitos, nós estamos vendo que nos dias atuais eles não têm buscado o arrependimento, não têm buscado o encontro com Deus. Muitos acreditam que Deus vai receber ele de braços abertos, mesmo que não fez questão
de buscar salvação, mas muitos vão se frustrar. Muitos vão se frustrar quando estiver diante de Deus e ali vai se abrir os livros. E abriu-se o livro das obras. E todo aquele que não foi achado, escrito o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. No último dia, a Bíblia diz que estaremos diante de Deus, querendo ou não. Não vai ser uma escolha, eu não quero, não. Não vai ser assim. Estaremos diante de Deus, querendo ou não, vamos ter que comparecer, prestar conta de cada obra, de cada pensamento. O dia do Senhor, a Bíblia diz que esse dia, Deus estará sentado no seu grande trono branco. Deus estará então com o livro das obras. E ali Deus vai procurar naquele livro das obras tudo quanto fizemos. Cada ser humano, cada homem, diante dessa terra e diante de Deus, ele tem um livro cujo se chama livro das obras, cujo tudo está relatado naquele livro e nada escapa do conhecimento de Deus. É por isso que tem um compromisso muito grande. É por isso que existe uma seriedade muito grande quando se fala de eternidade e quando se fala de juízo final, porque todo aquele que naquele livro, conforme o que tiver escrito, ele vai ser assim julgado. Uns vão ser julgados para vergonha e desprezo eterno, outros para gozo eterno ao lado de Cristo. Naquele livro vai estar escrito tudo que você fez de imoral. Naquele livro vai estar escrito tudo que você fez de pecaminoso. É por isso que você tem que se arrepender. Por isso que eu prego para você: se arrependa, homem. Se arrependa, mulher. Se arrependa, raça humana. O dia do Senhor não vai ser um dia nada amigável, não. Não vai ser um dia de gracinha, de brincadeira, não. Vai ser um dia muito sério, aonde não vai ter sorriso nenhum no semblante humano, mas vai haver uma grande expectação para saber se o seu nome está escrito ou não no livro da vida. Porque se o nome não for achado escrito no livro da vida, a Bíblia diz que automaticamente é amarrado pé e mão e é lançado no lago de fogo para toda a eternidade, para todo sempre. Será que você consegue compreender o que é todo sempre, o que é eternidade? Não é 100 anos, não é 1000 anos. Eternidade, tempo, esse infinito, a qual cujo foge da memória humana. O homem não consegue fazer menção do que é eternidade. Assim também como a Bíblia diz, que aquilo que Deus preparou, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nunca passou na mente humana. Que Deus preparou, meu amigo, a Bíblia diz que nossa mente não consegue produzir. De quão grande é o que Deus preparou. Mas também a Bíblia diz que a eternidade, a questão que a Bíblia diz, o fim, a eternidade, no dia final, juízo final, lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que ali vai ser um tormento terrível, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, um bicho esse que tortura de dia e de noite, por dentro e por fora do corpo humano. Um fogo esse que nunca se apaga, cujo qual o homem permanece nele, querendo fugir dele, escapar dele, não consegue. Não é como você vive aqui, meu amigo. Não brinca com a sua salvação, pois é algo sério. Não se brinca. A Bíblia diz que com Deus também não se brinca. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear na carne ceifará. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Nós estamos vivendo um momento de uma grande colheita. São muitos pastores que estão descendo a sepultura porque estão brincando com o nome de Deus. São muitos humoristas que por aí estão zombando o nome de Deus e estão colhendo também conforme o que estão plantando. São muitos homens que estão escarnecendo o nome de Deus, tratando como se fosse uma coisa não séria, uma brincadeira. Só que a Bíblia diz que se o homem não se arrepender, Deus afiará a tua espada e o teu arco já está aparelhado. Se o homem não se arrepender, se essa geração não se arrepender, a espada de Deus está afiada e o seu arco já está aparelhado. Se arrependa, homem. Se arrependa das suas imoralidades, se arrependa de todo o pecado que você tem cometido. O dia do Senhor será um dia temível. O dia em que estaremos diante de Deus será um dia
escapável, não escapável, a qual ninguém vai escapar, a qual ninguém vai ter a opção de escolher. Hoje você tem a opção de escolher entre a vida e a morte. Hoje você tem a opção de escolher entre Deus e entre o diabo, entre céu e inferno, entre a bênção e entre a maldição. Mas no dia final ninguém pode escolher nada. No dia final, Deus vai bater o martelo, conforme o que tiver escrito no livro das obras, conforme o que tiver escrito no livro da vida. No dia final vai ser um dia em que nós vamos poder decidir mais nada. O que nós podemos decidir é em vida. O que você pode decidir é agora. Por isso que a Bíblia diz, escolhe hoje, entre a bênção e entre a maldição, entre a vida e também entre a morte. A vida é feita de escolha. Saulo de Tarso, quando estava caminhando, galopando em cima do cavalo, a Bíblia diz que Jesus ali cegou ele e derrubou ele daquele cavalo. Ele estava caminhando para mais uma morte de mais um cristão. Ele consentiu na morte de Estevão, o qual foi apedrejado pregando o evangelho. A Bíblia diz que ele, quando se encontrou com Cristo, houve sim uma mudança total na vida dele. Um homem que perseguiu, um homem que matou em nome de Deus, um homem que não temia aqueles que falavam de Jesus, porque para ele era uma seita. Assim muitos estão vivendo, assim muitos estão a perseguir o evangelho de Cristo. Assim muitos perseguem os pregadores do evangelho. Assim muitos têm perseguido aqueles que pregam a verdade dentro dos templos, das sinagogas. Mas a Bíblia vai dizer que o momento em que o homem se encontra com Deus, cai as escamas dos olhos. Naquele momento o homem, ele fica espantado em ver que a sua vida inteira caminhou no erro, como se estivesse caminhando, fazendo algo certo. Quando você estiver diante de Deus no dia final, o juízo final, você vai se espantar ao ver que tudo que você praticou estava totalmente oposto, contrário à vontade de Deus, te levando e te conduzindo para a perdição da eternidade, assim como muitos estão caminhando hoje. A Bíblia diz que caminhou também a geração de Noé. Então, Noé, o que resume essa geração? É um sinal. Um sinal é esse que Jesus falou, que antecede os tempos do fim, trazendo a menção da vinda do Filho do Homem. Era um tempo em que não tinham compromisso, não queriam saber de ter compromisso com Deus, porque para ter compromisso com Deus, o homem tem que tomar a verdadeira atitude, tem que tomar uma decisão. E é essa decisão que faz com que muitos não queiram Deus. É essa decisão, essa atitude que faz com que muitos não queiram a Deus na sua vida. A atitude de renunciar ao que é pecado faz com que o homem não queira saber de seguir os caminhos de Cristo. Quando o homem está diante de uma atitude de decidir entre a sua bebidinha, entre os seus pecadinhos pequenininhos, entre as suas imoralidades que cometem em oculto, e entre seguir um caminho justo, um caminho estreito, um caminho reto, existe algo que pesa mais. Existe uma balança, onde o pecado, quando o homem está sendo seduzido por ele acaba pesando mais. E assim o homem, ao invés de renunciar aos seus pecados, ele renuncia a seguir os caminhos de Cristo. Você percebe que o homem, ao invés de renunciar à prática do pecado para seguir a Cristo, ele tem renunciado a Cristo, rejeitado a Cristo e praticado o pecado de uma forma terrível, como se fosse algo comum, como se não tivesse nada demais, como se não tivesse nada a ver. Mas, meu amigo, é por isso que o Evangelho ele está sobre a face da terra até hoje, e assim sendo pregado, para que o homem não venha assim ser enganado, mas que tenha assim o desejo da salvação e possa conhecer a verdade e se despertar. Pelo que diz em Efésios capítulo 5, versículo 12: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Pai do Senhor. Deus abençoa. Fica com Deus, meus irmãos. Deus abençoa. A paz do Senhor.